Bate-papo. Estamos falando hoje de um assunto tão importante e tão relevante na nossa vida cristã, que é a respeito da aliança. A aliança, ela está presente nos nossos relacionamentos. Primeiro, com Deus. Segundo, com os nossos irmãos. Terceiro, a própria família, no casamento e também com filhos e pessoas que são próximas de nós. Portanto, é muito importante que a gente possa entender a respeito desta aliança. Como que eu entro em aliança? Qual a importância disso? Quais são os benefícios, as consequências que vai ter na minha vida? Nós vamos continuar falando então desse assunto, aliança, como ela é importante e como construir alianças para edificar o corpo. Nosso alvo aqui é falar desse contexto da igreja mesmo, e não no contexto familiar, tá certo? Mas, trazendo então para esse contexto da igreja, eu gostaria de falar desses ingredientes que são extremamente importantes na aliança. Se não tiver esses ingredientes, com certeza não vai haver alianças fortes, que é o que nós queremos. Amém? E eu quero colocar já 3 ingredientes que eu considero extremamente indispensáveis, que é o amor, o respeito e a unidade. Queria que cada uma comentasse a respeito de cada um desses ingredientes. A palavra de Deus, lá em Coríntios, né, 1 Coríntios 13, fala que o amor tudo suporta, né, pastora Márcia? E eu acho que a tradução do amor aqui de Deus foi justamente ele dar a sua vida por nós. Porque ele estava dando a vida por algo que ele ainda não tinha. Ele não tinha humanidade, ele não tinha as pessoas pelas quais ele estava morrendo. Ele deu tudo que ele tinha, em prova do amor. Lá em João fala, né, que ele deu a sua vida por nós. Mas a tradução prática do amor na vida da igreja é justamente você amar até o fim, amar convivendo com diferenças. Porque nós hoje, como uma igreja em células que vive o discipulado, nós convivemos com pessoas muito diferentes umas das outras. Pessoas com temperamentos diferentes, pessoas com, né, que agem diferentes. E às vezes no próprio discipulado nós somos desafiados a amar, errar. A pessoa erra, você ama, erra. Né? Então, mas e olhar também as virtudes, porque o amor, ele tudo sofre. Se eu sofro para permanecer num relacionamento de uma pessoa que às vezes erra comigo, o amor, ele vai perseverar e ele vai continuar amando. Acho que a tradução do amor nos nossos relacionamentos é amar as pessoas como elas são e em Deus orar por elas para que elas se tornem pessoas, né, em Deus melhores, desenvolver o potencial, mas é a questão de o crente não tem opção de não amar. Isso aí é algo que já está encerrado na nossa vida. Primeiro mandamento, o crente, né, é alguém que ama. Amém. Porque se o Senhor nos amou, então nós também amamos. Pastora, eu estava lembrando quando vocês estavam comentando, na prática, vamos trazer aqui para nossa realidade de pastora de criança. Na prática, sabe que hora que nós amamos, irmãs? Quando nós vamos lá para o encontro. Quando a gente passa uma semana jejuando e orando por essas crianças que nós não conhecemos, que nós sabemos o nome, que muitas vezes estão na cela, outras vezes não. E nós vamos para lá e convivemos com elas. Abrimos mão de comer durante a semana, abrimos mão do convívio com a nossa família durante sexta, sábado e domingo. Às vezes ficamos numa chácara onde você não dorme numa cama confortável. Só de dormir fora de casa já não é fácil, né, irmãs? Você pode até ir para um hotel que você não adapta. Mas eu nem tô falando de mudar hábitos, eu tô falando de ir além, de não ter autopreservação. Sabe, para que outros tenham vida, alguém tem que morrer. Um amor prático, né, Um Valéria? amor prático. O amor prático é toda semana um líder vai lá na célula, reúne com algumas crianças e ora e prepara e chega lá e entrega a palavra para que haja transformação, para que haja novo nascimento. Para mim, isso é amor. Você estava falando e eu me lembrei de uma colocação uma vez que uma irmã fez, dizendo que ela achava assim a liderança da Igreja Videira um pouco assim muito firme, às vezes até dura em alguns aspectos, e fez algumas observações. E dentro daquilo que ela colocou, eu tive que avaliar e também fazer as colocações como você fez aí agora. Falei, irmã, vou te falar algo para você. Você está achando que amor é apenas um sentimento. O amor é apenas passar a mão na cabeça, é falar expressões amorosas, né, aquele sorriso. Tudo bem, tem esse momento. Mas eu vou dizer para você o que é amor. Amor é quando você é capaz de jejuar 40 dias por pessoas que você não conhece para que elas possam se converter. Amor é quando você vai toda semana
para uma casa, para você ministrar a palavra para um grupo de irmãos. Amor é quando você sai com 100 crianças ou jovens ou adultos para passar um final de semana numa chácara, ministrando na vida delas e às vezes até quebrando cadeias malignas que estão oprimindo a vida dela. Isso é amor. Amor é quando você paga um preço pelas pessoas. E a nossa liderança paga um preço pelo rebanho que ela tem. Isso é amor. Então eu acho que a aliança, ela se traduz sim em amor, quando nós temos esse amor prático. E não apenas esse amor romântico, né? Que às vezes as pessoas querem colocar. E o amor prático, pastora Márcia, eu ia falar também a respeito de 1 Coríntios, no tudo crê. Né? 1 Coríntios fala que o amor, ele tudo crê. E se eu creio que eu estou debaixo de uma liderança que é de Deus, eu vou com ela até o fim. E eu vou me submeter à autoridade dela. Eu acho que às vezes a aliança não se traduz nisso porque eu não creio até o fim com o meu líder. Eu sempre desconfio no que ele fez, no que ele fala, no que ele é. E eu nunca estou com ele até o fim. Eu acho que o amor prático, ele também se traduz que ainda que eu não concorde, que eu não entenda, que o meu líder talvez fale alguma coisa que eu não gosto, me exorte numa hora talvez que eu não gostei, na frente de pessoas que eu não gostei. Mas ainda assim eu vou com ele até o fim. Eu quero usar essa expressão que você usou, Dal, ir até o fim, para a gente falar sobre essa questão da quebra de aliança. Como nós estamos falando de aliança, como construir alianças para edificar o corpo, às vezes nós vemos muito isso acontecendo no meio da igreja. Pessoas que às vezes andam com um líder, andam com outro, às vezes um pastor mesmo. E por coisas tão banais, ele acaba interrompendo aquele relacionamento de uma maneira até errada, desrespeitosa, por não compreender as implicações da aliança. E é apenas baseado nisso. Errou, não quero mais. Agora, nós não fazemos isso, nós não desistimos dos nossos filhos, né? Nem dos nossos pais, porque eles erram. Mas por que nós desistimos dos nossos irmãos e também dos nossos líderes? Porque achamos que tem essa opção, né? Eu acho que é porque nós não amamos. Falta amor. E eu acho que falta também esse ingrediente que nós colocamos aqui, que é o respeito. Nós precisamos aprender a respeitar opiniões diferentes, respeitar às vezes até, como a Marília disse, temperamentos diferentes. Quando você é capaz de respeitar isso, você permanece no relacionamento. Mas quando você não desenvolve essa capacidade de amar pessoas às vezes até difíceis e respeitar opiniões diferentes, você não consegue permanecer num relacionamento de aliança. E às vezes também, pastora Márcia, nós queremos que os outros façam do nosso jeito, da forma que nós queremos. É como muitas vezes a gente engessa até Deus, né? Se Deus não fizer do jeito que nós queremos, a gente fica com raiva de Deus. Ou às vezes não aceita o confronto, não aceita, embora é necessário. Exatamente. E aí não é do seu jeito, você não gostou, você já abre mão. Eu dificilmente acho que algum filho gostou de apanhar, né? Não gostávamos, mas foi necessário, né? A disciplina. Talvez apanhou até injustamente, né? Tem alguém aqui na mesa que já apanhou injustamente na infância? Muito poucas vezes, mas já. Você não desistiu do seu pai e da sua mãe por causa disso, não foi verdade? Eu acho que a maioria das surras nós merecemos. Eu creio que Deus pode usar os erros dos nossos líderes para nos ensinar a perdoar, né? E nos ensinar a andar a segunda milha, né? Andar a segunda milha, a Bíblia tem tantos exemplos. Eu estava meditando sobre a vida de João Marcos, né? Poucas pessoas sabem que o Marcos do Evangelho foi o João Marcos que foi rejeitado lá na viagem missionária de Paulo e Barnabé. Porque ele escandalizou em algum momento aquele sofrimento daquela viagem, chocou ele e ele voltou para trás. Um deles falou, olha, para mim ele não serve, mas o outro falou assim, não, manda buscar ele lá para mim, porque ele me é útil ao ministério. Sabe, se você que está nos ouvindo, se você por algum motivo, você parou em algum momento, escandalizou, se frustrou, se decepcionou com alguém ou com alguma situação por servir a Deus, deixa eu só te falar. Pensa bem, tem exemplo na Bíblia. Alguém vai andar a segunda milha com você. E a tradução do amor de Deus é essa. É o amor que não importa onde você parou, vai andar com você a segunda milha, como foi com João Marcos. E que escreveu um evangelho que hoje está à disposição para mim e para você. Pastora Márcia, nós estamos falando das implicações, né, da quebra da aliança. Eu acho que as pessoas quebram por falta de temor a Deus também. Porque a palavra de Deus aqui em Gálatas capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz que ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta alguma coisa. Então, se Deus fala que se você faz alianças, né, aqui está falando ainda que seja uma aliança humana,
né, uma palavra que você empenha, você não deve quebrar. Muito mais alianças feitas em Deus, né, no casamento, que a gente está sempre falando, mas também no relacionamento dentro da igreja. Então, Deus diz, não é para quebrar, não é para revogar. E isso, se Deus fala isso, eu acho que no mínimo nós deveríamos ter temor, né, de Deus e da palavra. Talvez por isso, pastora Marília, que as pessoas não se respeitam às vezes, né? Por quê? Porque ela não teme a Deus. Porque respeitar, irmãos, Olha, irmãos, respeitar é o ingrediente indispensável para qualquer relacionamento. E o amor, com certeza, ele vai fazer você permanecer firme na aliança, nos seus relacionamentos, né, dentro da igreja. E essa questão de você ir até o fim é muito importante, como nós mencionamos aqui, a pastora Dalva comentou, a respeito de ir até o fim nos relacionamentos. Eu acho que ir até o fim é ir até alcançar um propósito. Então, os irmãos na célula vão até o fim com o líder para poder fazer a célula crescer, edificar uns aos outros, multiplicar aquela célula, ganhar mais pessoas para Cristo. Nós vamos até o fim com a nossa liderança, justamente para abrir outras igrejas, para que possamos alcançar mais pessoas. Nós vamos até o fim para que a gente possa dar bom testemunho. Então tem muitas razões de você ir até o fim. Por causa do corpo, agora, né, eu queria colocar Marcia? aqui também que nós falamos sobre essa questão, por que não ir até o fim? Eu creio que o grande teste da aliança são os erros daqueles que estão em autoridade sobre nós. Os erros dos nossos líderes, os erros dos nossos pais. Esses erros nos confrontam. Porque o que nós vamos fazer diante desses erros? Nós vamos interromper o relacionamento e nós vamos usar os nossos argumentos da nossa justiça própria para dizer por que nós não permanecemos? Eu acho que isso é algo que nós precisamos avaliar melhor. Se realmente nós estamos andando em aliança ou essa aliança é meramente um interesse pessoal. Porque se eu coloco condições para permanecer, é sinal que eu não tenho revelação disso que a senhora colocou. Nem de aliança, né? Eu entendo que em algumas situações nós temos realmente que existe um momento de encerrar mesmo. Mas apenas quando o Senhor, quando Deus realmente nos dá uma palavra, né? E nós temos uma direção do Senhor para fazer isso. Agora é importante nós colocarmos também essa questão em relação à liderança, pessoas que às vezes encerram um discipulado, encerram uma liderança, porque nós não fazemos aliança com visão da igreja, nós fazemos aliança com estrutura, nós fazemos aliança com pessoas. Então, quando você abandona uma célula, quando você abandona um discipulado, você está abandonando as pessoas. Você não está abandonando a visão, você não está abandonando o discipulado. A estrutura. Você está abandonando as pessoas com quem você tinha aliança. Até mesmo porque Jesus ele não morreu por causa de estrutura. Ele morreu por causa de pessoas. Eu penso que muitas vezes as pessoas também não vão até o fim, pastora Márcia, porque elas não têm maturidade. Porque criança, como que é a atitude de uma criança quando ela é confrontada? Ela fica emburrada, ela não conversa com o pai, né? Ou às vezes ela fala que vai sair de casa. Essa é a atitude de uma criança. Mas a atitude de alguém que é maduro, ele fala, eu estou aqui, eu sei por que eu estou aqui, eu sei por que eu estou andando com essa pessoa. E se aconteceu isso, nós vamos sentar, vamos conversar como pessoas adultas e maduras e vamos resolver. Essa é a atitude de alguém maduro. Eu acho que muitas vezes falta maturidade para permanecer na aliança. Isso tudo traz maturidade, né? O fato de você aprender a se humilhar, né? Perdoar, considerar, sofrer a perda às vezes, né? Porque é você que vai sofrer mesmo. Eu queria conduzir o nosso bate-papo, que já está indo para o final, falando dos benefícios da aliança. Porque, com certeza, a aliança ela tem muitos benefícios. A Dalva comentou aqui a respeito da proteção, né? De cuidar uns dos outros. Marília também falou sobre isso. E isso, com certeza, é muito importante. Mas eu queria mencionar algo que eu penso que tem tudo a ver com o que nós estamos falando, sobre a edificação da igreja. A aliança, ela gera unidade no corpo. Quando você tem aliança com os irmãos, quando você tem aliança com a liderança, isso vai gerar unidade, né? Eu gostaria então de perguntar aqui, para a gente esclarecer um pouco mais essa relação entre aliança e unidade. Você acredita realmente que a unidade da igreja depende, sim, da aliança entre irmãos? Sim ou não? E por quê? Sim, a aliança, na realidade, a unidade da igreja depende de aliança, porque a igreja são pessoas, né? A igreja não é um prédio, a igreja não é um edifício. Então, a unidade da igreja depende da aliança, porque depende
de pessoas unidas com um propósito. Se nós tivermos, né, um amontoado de pessoas reunindo toda semana, isso não é aliança, e isso não é igreja unida. A igreja unida são pessoas unidas com um propósito de servir, né, de amar até o fim. E aí nós vamos ter uma igreja unida, uma igreja que expressa Cristo. Eu acho interessante, porque no livro do pastor Aloysio, 21 dias de jejum para edificação da casa de Deus, ele coloca aqui nos primeiros capítulos que é algo que falou muito comigo, que Deus é um Deus de unidade, porque nem ele viveu sozinho. Desde a eternidade ele foi 3, né? O Deus, né? Jesus, que era o verbo, já existia com Deus. Lá em João fala isso, e o Espírito Santo. Então Deus, ele sempre foi 3. Quando ele enviou Jesus andou com 12. E quando Jesus enviou, ele enviou, vai de 2 a 2. Então isso é o princípio da unidade. Mas não é simplesmente um do lado do outro sem propósito, é a unidade para cumprir um propósito. Gente, a própria oração de concordância na célula, você quer coisa mais maravilhosa do que isso? Eu vou ali para a célula com um problema, eu me lembro do começo, nossa, aqui na igreja, meu marido era líder em treinamento e eu ia levar 2 visitantes do meu trabalho um dia nessa célula, quando o líder oficial ligou e falou, hoje não leva visitante. Aí eu falei, nossa, mas por quê que eu não posso levar visitante? Ele falou, não, porque hoje o casal de anfitrião discutiu e ele pegou a mala, saiu de casa e foi para a rodoviária, embora. Aquela célula, mais do que depressa, se mobilizou. Nós não levamos os convidados, corremos para lá. Até o pastor Naor foi lá esse dia nos socorrer, porque a gente era ali em treinamento, o líder não tinha chegado. E começamos a orar. E nós oramos e amarramos aquilo que estava impedindo aquele casal de voltar ali a se conversar. E o homem foi tocado lá na rodoviária. Ele tomou um táxi sem dinheiro. E ele chegou lá na hora da célula. Foi uma das experiências mais lindas que eu tive, assim, quando eu estava. Resposta rápida, né? Demais. Ele voltou e falou assim, não sei o que aconteceu. Quando eu fui entrar naquele ônibus, eu comecei a chorar, eu comecei a lembrar da minha esposa, comecei a lembrar dos meus filhos, comecei a lembrar de vocês aqui na célula. Falei, o que eu tô fazendo? Irmãos, quando esse homem desceu lá de novo, foi um avivamento na célula. Amém. Porque nós oramos por itens tão específicos ali, em concordância. Então foi um benefício muito grande. Eu descobri aquele dia o poder de uma oração em concordância. E foi na prática, foi numa célula. Porque nós tivemos unidos com o mesmo pensamento de trazer aquele homem de volta. A Bíblia fala, pastora Valéria, que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Amém? Então é quando nós temos uma igreja unida, uma igreja que está aliançada, essa igreja vai abalar os poderes do inferno, da cidade, do bairro, naquele bairro, daquela célula ali. Se tiver algo maligno nisso, centro espírita vai fechar, porque há uma unidade de propósito. Então o inferno, ele respeita, porque ele não tem opção. Ele não tem opção, ele tem que recuar quando tem um povo de Deus que se reúne como igreja, que ora com propósito, que ora com Então a senhora está falando que a unidade gera poder, né? Lógico, Esse é o poder da unidade da igreja, né? Eu acho que nós temos que avaliar hoje se nós somos apenas um monte de batata junto ou se nós somos um purê de batata, né? Acho essa ilustração que o pastor Aloysio usa muito boa para ilustrar o que realmente está no coração de Deus. Porque a palavra de Deus também, ela diz que nós vamos manifestar aquilo que Deus é quando nós formos um. Eu acho que na igreja, os irmãos precisam entender isso, como ser um na célula, ser um no discipulado, ser um como igreja toda, né? Participar do culto de celebração e sermos um também. E esse ser um e liberar o poder que Deus tem através da igreja precisa ser revelação para nós. Uhum. Olha, eu penso que é um exemplo perfeito, né, de como a aliança gera unidade, é o símbolo da união de Cristo e da igreja, que a Bíblia usa, né? Então Jesus, ele fez uma aliança com a sua igreja, com o propósito de expressar a Deus. Então só é possível expressar a Deus realmente quando nós temos unidade. Unidade nessa mesma visão, ou seja, no mesmo propósito. A unidade em amor, a unidade na fé, a unidade no espírito, como a palavra de Deus fala, né? Então, há uma identificação no meu espírito, né? Com o outro. Então, não há aquela desconfiança de que a pessoa está fazendo é por causa disso, mas eu consigo confiar no coração. Por quê? Porque o nosso espírito é um. Isso fala de unidade. Agora, claro que isso não nasce da noite para o dia. Isso só acontece quando nós perseveramos nos relacionamentos. E até motivo Quem não persevera no relacionamento nunca vai crescer a ponto de experimentar isso aqui.
Por que que a igreja ela vai chegar num nível de ser uma igreja sem ruga, sem mancha, sem mácula? Porque é o que a Bíblia fala. Porque Jesus nunca vai desistir da igreja. Graças a Deus. E ele ora por unidade, né? Lá Então, na oração a aliança de que João ele 17. tem vai gerar e gera essa unidade. Acho que nós precisamos traduzir isso no nosso relacionamento. É um grande desafio para nós. Primeiro ter revelação disso, né? E depois traduzir isso para que a gente possa viver essa unidade do corpo. É porque a senhora estava falando e eu estava lembrando, né? Ainda bem que Jesus, ele não vai desistir de nós. Ainda bem. E ele sabe do poder da unidade. Em capítulo 17 do Evangelho de João, Jesus ora por unidade. É uma das orações mais bonitas que tem ali no Evangelho de João. Você sabe que é a única oração de Jesus que ainda não foi respondida. Mas ela será. Ela será, mas é a única que ainda não foi. Por isso Porque nós precisamos depende falar disso. de nós. Depende de nós. Aquilo que dependia de Deus foi feito. Aquilo que depende de nós estamos aqui tentando gerar uns nos outros. Ao falar dos benefícios da aliança, nós falamos aqui da unidade, como ela é importante, sem dúvida alguma. Eu queria encerrar esse bate-papo falando a respeito de um benefício, um outro benefício que é a fidelidade. A palavra de Deus fala lá em 2 Timóteo 2,13 assim: se somos infiéis, ele permanece fiel, pois de maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo. É interessante, porque aqui fala que, independente do parceiro da aliança, se ele for infiel, aquele outro que compreende, que tem mais revelação, deve permanecer fiel à aliança. E é assim que Deus se relaciona conosco. Queria que nós falássemos a respeito dessa questão da fidelidade. Como ser fiéis à aliança com os nossos irmãos? Eu quero falar sobre dois aspectos, né? A fidelidade de Deus, que está em Deuteronômio 7:9, que fala que Deus é fiel e guarda a sua aliança. Se Deus é fiel e ele guarda a sua aliança, nós temos que andar nas pegadas dele, né? Sermos fiel e guardar também a aliança com Deus, com os homens, né? Com os nossos líderes, com os nossos maridos. Mas como guardar? E é o outro aspecto que eu quero falar. A Bíblia também fala em 1 Samuel que o Senhor está procurando um sacerdote fiel, que procederá segundo o coração de Deus. Eu acho que esse proceder aqui é nós discernirmos o que está no coração de Deus. Acho que é ser fiel à vontade de Deus, né, Dalva? Exatamente. Mesmo que a sua vontade seja outra. A vontade de Davi, que nesse caso era Davi, talvez fosse matar Saul lá na caverna, quando ele teve a oportunidade. Exatamente. Saul Mas ele não fez, né? Porque ele compreendeu que não era a vontade de Deus. Isso é fidelidade a Exatamente. Deus. Eu acho que esse permanecer aqui, pastora Márcia, nós temos que ter esse discernimento de estar em fidelidade com o Senhor para ir até o fim, com Deus, com o propósito de Deus e com os nossos irmãos, com a nossa liderança. E se nós sabemos qual é a vontade de Deus, nós não podemos quebrar a aliança. Nós não podemos ser desleais com o nosso parceiro de aliança. Nós estamos envolvidos ali naquele relacionamento de aliança. Nós temos que permanecer nele. Porque a palavra de Deus diz que ainda que alguém seja infiel, ele permaneceu fiel. Então nós temos que permanecer no relacionamento. Você falou sobre desleal. Então fidelidade se traduz em lealdade. Também. Fidelidade é perseverança, permanecer, prevalecer e também ser leal. Pastora Marília. Acho que a fidelidade ao propósito de Deus, pastora Márcia, que quem conhece a Deus e conhece o propósito de Deus, ele é capaz de suportar momentos difíceis no relacionamento para que se cumpra o propósito de Deus. Se eu tenho a clareza do propósito de Deus, eu vou então, se tem uma crise no relacionamento, uma dificuldade, eu vou para Deus, eu vou buscar ajuda, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou me humilhar para que se cumpra o propósito de Deus. Eu queria falar sobre a fidelidade e encerrar falando disso para que se cumpra o propósito de Deus na minha vida e na vida da pessoa com a qual eu tenho essa aliança. Né? Amém. Olha, eu creio que antes de ser fiel ao parceiro da aliança, aos nossos irmãos, nós temos que aprender a sermos transparentes. Acho que a falta de transparência, ela prejudica a fidelidade. Então, porque às vezes você realmente não assume aquele sentimento, às vezes não assume que está ofendido, não assume que você não gostou daquela colocação. Então, às vezes a tendência que nós temos, principalmente as mulheres, né? Às vezes é ter essa postura mais de distanciar-se.
se fechar, né? E às vezes até de falar do problema para outra pessoa. E aí começa, às vezes, ali até a maledicência, né? Falando e justamente porque está ofendido. Mas não é transparente com a pessoa. E ser transparente com Deus também, né? Assumir, Senhor, realmente eu estou ofendido mesmo, eu não gostei, não sei lidar com isso, como que eu faço? E colocar diante do Senhor, porque quando você é honesto, aí Deus vai vir com a sua graça e vai te ajudar. Mas às vezes nós não somos transparentes nem com o nosso pecado diante de Deus, e não somos transparentes também com o nosso irmão. Como que nós vamos ser fiéis? E às vezes nem transparente conosco mesmo, né, pastora? Porque às vezes nós nem assumimos que somos aquilo que somos, né? Você não aceita. Eu sempre gosto de usar o exemplo da fidelidade como da cópia. Às vezes você tira uma cópia, ou uma xerox, né, de um documento, ou às vezes algo que você faz para copiar, né, um modelo. Então normalmente nós usamos a expressão, não, ficou fiel. Ou seja, ficou fiel à original. Não é verdade? Às vezes uma imitação, uma falsificação, ela é muito fiel àquilo que é original. Porque essa fidelidade fala de exatidão, né? De você ser exato naquilo que você faz. Preciso. Né? Preciso. Então, acho que isso tem muito a ver, tem tudo a ver com os nossos relacionamentos e com a transparência. A cruz, né, pastora Márcia, também, porque assumir erros, tudo isso que nós estamos falando aqui, tem um preço, né, de você abrir mão da sua vontade, que não é nada fácil. Né? Ok, e eu queria então que em poucas palavras agora a gente encerrasse exatamente com a questão do preço. O preço que cada um deve pagar para andar em aliança com os nossos irmãos. Em poucas palavras. Um preço que cada um tem que pagar, pastor Márcio, como eu acabei de falar, é abrir mão da sua vontade, é a cruz. Eu acho que Jesus, quando ele estava indo lá para a cruz, acho que na Bíblia fala que ele estava angustiado, né, até a morte. Eu costumo falar para os meus filhos, a cruz não é gostosa, a cruz ela não é nada agradável a nós, mas ela é a vontade de Deus. Amém. Né? Abrir mão da sua vontade é fazer a vontade de Deus. E a palavra de Deus diz que ela é boa, né? Perfeita e agradável. Amém. Em uma palavra, eu quero dizer que preço é perdão. Perdoar os erros daqueles que estão acima e abaixo de nós, para continuar andando em rumo ao propósito. Amém, é verdade. Eu queria falar, terminando com negar a si mesmo, né? Porque Jesus falou que se alguém quiser me seguir, tome a sua cruz, negue a si mesmo e venha. Então eu creio que não tem como você pagar um preço sem negar a você mesmo. Com certeza tudo isso que foi falado, né, é o preço que nós temos que pagar para andar em aliança com os nossos irmãos. A cruz, o perdão, negar a si mesmo. E eu queria concluir falando da oração. Orar uns pelos outros. Quando nós oramos pelos nossos irmãos, principalmente aqueles que nós estamos em aliança, seja aqueles que estão acima de nós ou abaixo de nós vamos permanecer junto com eles. Nós não vamos desistir do relacionamento. Dificilmente você fala mal quando você ora, dificilmente você vai trair, você vai ser desleal. Mas a oração nos leva a ficar parecidos com o Senhor. E Deus derrama do seu amor no nosso coração pelos nossos irmãos. Por causa da oração, o preço que nós pagamos por eles diante do Senhor. Amém? Nós vamos para um pequeno intervalo e vamos voltar falando desse assunto tão precioso, aliança. Como construir alianças para a edificação da igreja?